Olá, queridos irmãos, estamos aqui para dar continuidade ao comentário, ao estudo que nós estamos fazendo com análise da Palavra de Deus, onde começamos falando do pecado e vimos discorrendo sobre o pecado, a sua presença em todo ser humano, a exceção é Jesus, e paramos no último vídeo comentando sobre a questão de Maria. Como que Maria pôde ser mãe do único homem que não tinha em si a semente do pecado? O único homem. Jesus não teve doenças, Jesus não tinha vícios, Jesus não tinha inclinações pecaminosas, nada do que afeta um homem, por melhor que seja essa pessoa, por mais equilibrada e por mais casta que seja, ela sempre é afetada por alguma coisa. Nada disso afetou Jesus. Jesus era um homem perfeito aos olhos humanos e aos olhos de Deus. Muito bem. Nós só podemos entender essa questão quando entendemos que o ato de Deus ter inseminado Maria através do Espírito Santo torna isso possível se nós formos entender direitinho como as Escrituras nos ensinam isso, como as Escrituras nos ensinam isso de forma crescente, escalonada, bastando para isso que nós, brasileiros, que temos a dificuldade de não sermos israelense, não lermos no hebraico, não termos a mentalidade semítica, né? O modo de pensar dos antigos. Pois bem, o primeiro problema que eu quero destacar nesse vídeo que eu pretendo fazer menor, que eu tive um transtorno muito grande para postar o último vídeo de 2 minutos, e eu já postei de 30. Mas eu não sei se é o YouTube ou se é só a minha ignorância. Mas eu quero começar falando sobre o problema que o ser humano tem, é natural em todo ser humano, de ao dirigir sua atenção sobre algo que lhe chama a atenção, que desperta nele o interesse, ele lança o olhar natural. É aí que mora o grande problema. A palavra de Deus nos adverte em diversos momentos que nós devemos ser, em tudo, espirituais. Olhar com a lente do Espírito Santo. O olhar natural nos induz ao erro. O homem, na esfera religiosa, consegue até perceber que a linha que conecta a questão da entrada do Verbo de Deus no mundo é uma linha vertical. Isso aí é fácil e ponto pacífico. O problema é que não se percebe que em todo tempo as Escrituras nos mostram que o processo nessa linha vertical ocorre sempre numa ação descendente. É de cima para baixo. Não é Maria, a mãe humana de Jesus, a parte principal desse processo. Como até as igrejas ditas evangélicas, às vezes, dão essa ênfase equivocadamente. Mas a Virgem eleita, a igreja espiritual, a chamada Virgem Filha de Sião, né, que é Sião,
Maria faz parte dela na esfera natural, mas, como ela mesma diz, ela é instrumentalizada pelo Criador para cumprir o propósito na esfera histórica. Os homens e as religiões focam na pessoa de Maria e erram imaginando que a ação se deu de baixo para cima. Eles miram esse processo que ocorre em uma linha vertical, mas sempre se posicionando com a sua visão de baixo para cima e não de cima para baixo. É um dos aspectos crônicos do antropocentrismo. O antropocentrismo, que nos últimos séculos dominou todas as esferas das relações humanas, todas as esferas sociais, inclusive a religião, inclusive a esfera religiosa. Ele é um espírito que domina o homem caído. É um dos principais aspectos do calcanhar de Aquiles do homem. E apenas aparente e míope o entendimento. É apenas aparente e míope o entendimento de que, mesmo sendo o Espírito Santo o inseminador do óvulo de Maria, pois do que adianta, diriam. Muitos dizem isso, muitos afirmam isso. Eu não vou fazer citação de nome de religião aqui, que às vezes as pessoas não gostam. Não é ela também afetada pelo pecado? Maria não era afetada pelo pecado? Ela não foi atingida pela transgressão de Adão e, portanto, atingida pelo pecado? Sim. Mas é nela, por assim dizer, que o Redentor dá início à sua obra de resgate da sua criação. Da criação de Deus. Maria era a mulher santa, cumpridora da lei de Deus. Então nós temos aqui que comentar, e isso é importante, que para que o processo do Redentor pudesse vir ao mundo através da mulher, seja essa mulher a esfera religiosa e espiritual, vamos trocar aí por espiritual, e na esfera humana a Maria, que foi a mãe do Senhor, era necessário que ele entrasse no mundo nascido de mulher e nascido sob a lei. Olha, retornamos a Gálatas 4:4. Deus, antes de operar o maior milagre dessa criação, que era enviar o Redentor, ele primeiro providenciou a presença de uma lei dele, uma lei de Deus, uma lei divina, estipulada por ele, metódica e detalhadamente estabelecida por lei, por Deus. Essa lei tornou-se o norte espiritual, o rumo que a Virgem de Sião, a Igreja Santa, aquele povo que Deus tinha e que nós comentamos no vídeo anterior, que é sempre invocado como remanescente. Existe um hino que fala da obra de Deus no seu rebanho, sua pequena grei. A palavra grei significa um rebanho pequeno, um rebanho miúdo de ovelhas. E foram pessoas assim, como Maria, que Deus usou. A partir do momento que essa lei é estabelecida, no livro do Êxodo, nós temos vários exemplos para mostrar que Deus se vale do seu direito de criador e soberano para tomar
durante toda a história do seu povo, pessoas deles, inclusive homens e mulheres, como instrumento de sua vontade e obra. Se não, vejamos. Olha só. Como Deus usou mulheres, não como usou Maria, mas que nem por isso deixam de ser mulheres notáveis na história de Israel. Lembre-se de Ana, mãe de Samuel. Mulher crente, temente a Deus, piedosa, submissa a seu esposo, cumprindo tudo que a palavra de Deus diz, desde que Deus criou Eva e entregou a Adão como sua auxiliadora. Ana foi uma grande mulher crente. Ela faz parte da Virgem de Sião. Podemos falar também, foi mãe de Samuel, o maior de todos os juízes de Israel. Né? Podemos falar também de Moisés. Moisés, filho, qual é o nome da mãe dele? Joquebede, filho de Joquebede. Olha Deus usando uma mulher para trazer ao mundo um homem, que por sinal também é um Machia. Ele é um resgatador. Ele é, por assim dizer, um tipo do Messias, né? O tipo por excelência não é ele, nem Davi, como já ouvi algumas vezes. É um homem chamado Melquisedeque. Está em Hebreus. Mãe de Moisés, Jefté, filho de uma meretriz. Olha, Deus usando uma mulher, tirando ela da vida de meretriz, ingressando ela na vida santa do povo de Israel, e através dela vai nascer Sansão, Juízes capítulo 13. Só para citar alguns casos. O próprio Jesus menciona o fato de que Deus usa quem quiser para dar cumprimento aos seus desígnios. Lucas 9:36. Vejam as palavras de João Batista, quando ele está fazendo o seu discurso. Eu pretendo fazer um estudo com vocês sobre as palavras de João Batista. João Batista diz: não se sintam presunçosos dizendo somos filhos de Abraão. E João Batista aponta para os que estão em sua volta e diz, porque até destas pedras ali são pessoas, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Isso vai concordar com aquele versículo que eu citei de Romanos, quando Paulo diz que não é judeu quem é na carne, não é circuncisão a que é feita na carne, mas é o que é no espírito. Mas voltando ao nosso assunto, por que foi possível, então, que Deus gerasse um homem no ventre de uma mulher que, embora sendo na esfera humana também uma pecadora, ele gera o seu Filho Santo, que não terá nenhuma influência do pecado durante sua gestação e não será, portanto, atingido pelo mal que escravizou o homem e lançou ele na perdição. Quando Deus condenou Adão, ele fez a sua declaração de juízo, o juízo de uma grande maldição, que recaiu sobre toda a criação, sobre a cabeça de Adão. Ele declarou a Adão: porque deste ouvido à tua mulher, maldita é a terra por tua causa. Então, nós podemos entender que toda a criação, a partir de Adão, foi atingida por este pecado, como já comentamos em outro vídeo, não vamos nos estender muito. E Paulo comenta sobre isso em Romanos, quando ele diz:
Romanos 8,19, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Então, Paulo está declarando ali, toda a criação foi afetada. Por isso, as Escrituras vão tratar sempre o homem como cabeça, como principal, como aquele que é sempre quem está à frente, quem é conclamado, seja por Deus ou por um rei, e também quem toma as decisões. Anjos nunca apareceram para os fiéis, para os crentes, em forma feminina, nunca. As traduções mais antigas usavam a expressão um varão, estatura varonil, já que nós não podemos afirmar, teologicamente, que anjos possuem sexo. Mas nós temos alguns exemplos, né? Gênesis 18:2 é uma passagem que fala da aparição de anjos. 19:1 e 2, Juízes 6:12 e 13, são passagens que mostram que Deus enviou seres celestiais, seres das regiões celestiais, que nós chamamos aqui comumente de anjos, que é uma palavra que naturalmente significa mensageiro ou enviado. Juízes 13, de 3 a 18, destaque para o verso 8. E em muitos outros textos do Antigo Testamento, assim como no Novo, anjos ou mensageiros nunca aparecem em forma feminina, mas só em forma masculina, descrita também nas traduções, como eu acabei de dizer, como varões. Muito bem, meus irmãos. Então nós chegamos aqui ao entendimento de como foi possível Deus gerar o seu Filho, o Verbo eterno, aquele de quem João falou, no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus, ou seja, ele já era Deus no começo de tudo, quando não havia nem criação ainda. Isso foi possível, porque Deus criou a sua nação eleita, Deus criou o seu povo eleito. E a este povo deu uma lei pela qual o povo, cumprindo-a, poderia viver debaixo da graça e da bênção de Deus. No próximo vídeo, nós vamos dar sequência mostrando exemplos disso também no livro de Apocalipse. Para aí, então, depois, nós fazermos, nos próximos vídeos, o resumo e chegarmos a um lugar, que é o quê? Entendemos o pecado, vamos entender que estamos banalizando o pecado como crentes de todas as denominações, como crentes, como pessoas que empunham a Bíblia, que defendem a fé, que reprovam o pecado nas suas pregações, mas estão dentro de uma estrutura, estão pisando em cima de uma base pecaminosa, de uma denominação que se sustenta com práticas pecaminosas. Homens corruptos, como Paulo avisou a Timóteo que teria. Então nós vamos chegar ao lugar aonde eu pretendo despertar nossa atenção para que, rejeitar o pecado, precisaremos tomar decisões radicais na nossa vida. Fazer ruptura com sistemas nos quais nós temos vivido e abraçado e apresentados como corpo de Cristo. Até o próximo vídeo, que Deus te abençoe e obrigado.